muito bem, como sempre tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, estamos em 2018, um ano bastante tumultuado, sobretudo por ser um ano de eleições, uma eleição bastante decisiva, bastante espinhosa, no sentido de que talvez seja a primeira e única chance de se desbancar, a esquerda, o poder da esquerda, o poder comunista, do poder, ou seja, da vida política, de certa forma, pelo menos em sua maior parte. E esse ano começou, vamos dizer assim, com um membro de um partido de esquerda, aqui do Brasil, que é a Marielle Franco, membro do PSOL, assassinado. E o ano vai fechar com a tentativa de assassinato de um membro de um partido conservador, cujo o atentado foi cometido por um membro do partido esquerdista, do próprio PSOL. Quer dizer, a coisa, de certa forma, por mais caótica, isso tudo forma uma constelação bastante densa, bastante coerente, na verdade. Você tem toda uma rede, uma trama mesmo. Cara, é uma trama quase shakespeariana. Sei que eu estou sendo meio demagogo aqui, eu não sou muito bom com discurso na frente da câmera, mas enfim. A questão é a seguinte: prescindindo de maiores detalhes sobre a biografia de cada uma das pessoas que sofreu, que foi assassinada ou que sofreu a tentativa de assassinato nesse ano, e que fazem parte de partidos que são diametralmente opostos. Você tem a Marielle Franco de um lado e você tem o Jair Bolsonaro do outro. Não vamos falar dos detalhes da vida, nem do que exatamente o que eles estão fazendo ou faziam em seus respectivos partidos. A questão é a seguinte: Marielle Franco é da esquerda, pertence a um partido de esquerda e, portanto, estava atuando conforme os princípios daquela gente. E o deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência, está atuando conforme os princípios vamos dizer assim, da direita conservadora, seja chúcara ou não, agindo conforme os princípios, seja da conservação da propriedade, da família, do ensinamento religioso, enfim, os pilares que de fato formam a sociedade. Você tem a religião, você tem a família, você tem a propriedade. Isso tudo forma um conjunto básico que estrutura a sociedade, que mantém a sociedade em pé. O indivíduo sendo protegido. Aliás, o próprio Miguel Reale fala isso, que o indivíduo tem que ser protegido da coletividade e também a coletividade tem que ser protegida do indivíduo, porque um indivíduo, estando empossado no poder, pode tornar-se um ditador e ferrar com a vida de muita gente. Mas a questão é a seguinte: Marielle Franco pertence ao PSOL, pertencia, e foi assassinada. E um membro do PSOL tentou assassinar o deputado Jair Bolsonaro. Então a gente sabe que, de certa forma, a ala esquerda atrai muito mais a violência do que a ala direita. Isso é fato. Mas Marielle Franco não foi assassinada conforme as investigações andam, ou conforme as poucas informações que temos. Ela não foi assassinada pela esquerda. Bom, eu não tenho certeza disso. Eu já disse, eu lanço essa hipótese, e isso para o comunista, para o Partido Comunista, para os comunistas de carteirinha, como o próprio professor Olavo já explicou, essa gente, para conquistar o que eles tanto querem, eles vão até as últimas consequências. E para embasar mais o que eu estou querendo explicar aqui, eu vou me utilizar do exemplo da peça de um dramaturgo francês, um grande escritor francês, que apesar de comunista sabia se expressar muito bem, que é o Jean-Paul Sartre. Escreveu uma das suas peças mais famosas, que é De Mãos Sujas. E nessa peça, basicamente, você tem um militante de extrema esquerda que
né, que é, vamos dizer assim, encarregado da missão de eliminar um outro militante, né, um dos líderes do partido que, a princípio, né, conforme a suspeita levantada na cúpula, estava tentando fazer um acordo com a ala conservadora, ou uma ala fascista, vamos dizer assim. Então, e sendo um líder, e sendo um homem da esquerda bastante influente, né, era necessário eliminar, tirá-lo, né, do jogo, para que se tentasse conservar ali, vamos dizer, a ortodoxia do partido de esquerda. Ou seja, mesmo, você vê, mesmo numa peça de teatro, né, você tem ali uma peça de teatro que é uma, vamos dizer assim, ela é uma criação artística baseada na realidade, mas uma criação artística. Mesmo ali você vê que não dá para esconder que, de fato, né, dentro da cultura comunista, da filosofia comunista, da política comunista, sempre, né, sempre há a possibilidade de que determinados elementos, mesmo que sejam internos, né, mesmo que façam parte do partido, precisem ser eliminados. É claro, o comunista, ele não crê em Deus, né? Para ele a sacralidade, né, o valor da vida humana é relativo, o que interessa são os propósitos, o fim último, né, do comunismo, conforme formulado por Karl Marx, né? E você tem os julgamentos sumários, ou seja, tudo vai ser muito mais prático. Ninguém ali vai se ater à complexidade das situações. Ninguém ali vai de fato analisar a coisa com maior, né, as motivações reais e íntimas de cada pessoa. Tudo isso tem que ser previamente eliminado. Todos têm que ser subservientes ao partido. Quem não for subserviente, quem estiver agindo com um mínimo de responsabilidade e de respeito à sua própria individualidade, já é um perigo para o partido. Entende? Então é claro que há a possibilidade sim de se eliminarem membros do partido, de qualquer partido comunista pelo mundo, pelo fato desses mesmos membros estarem, vamos dizer assim, demonstrando muita autonomia, né, individual. Mas também existe a possibilidade, eu pelo menos levanto essa hipótese, de que, dado que no início desse ano o Jair Bolsonaro começou a subir nas pesquisas, na intenção de votos para a presidência, o que se faz? Se tem todo o movimento, né, seja da mídia esquerdista, seja dos partidos políticos esquerdistas, seja da militância esquerdista, seja da cultura esquerdista, dos artistas, enfim, todo esse conjunto de pessoas estavam já, vamos dizer assim, armando uma série de esquemas, né, por diversas vias para se tentar desmoralizar o candidato. Como, né, na medida em que esses processos de desmoralização foram se intensificando, a estatística a favor de Jair Bolsonaro ia cada vez aumentando, o que se faz? Vamos dizer assim, se parte para as últimas consequências, como é bem possível que isso tenha acontecido, no caso da Marielle Franco. Ela está mexendo numa situação perigosa, ela pode estar querendo, vamos dizer assim, estava tentando agir de uma maneira socializante no meio de milicianos do narcotráfico, lá, que não tem necessariamente uma ligação com a esquerda. Então, é bem provável que essa tenha sido, né, a hipótese mais provável é que essa tenha sido a motivação do assassinato. Mas a gente não sabe. Pode sim haver, pode-se levantar a hipótese de que a própria esquerda geral no Brasil, em suas reuniões de partidos, tenha decidido eliminar alguém para que se chame a atenção, né, para que se possa erigir uma nova heroína, um novo exemplo de socialismo que está sofrendo com a violência, por exemplo. Marielle Franco não era a favor do desarmamento da polícia militar, sobretudo, além de ser a favor do desarmamento da população, e de repente ela é vítima de um assassinato brutal cometido com armas de fogo. Entendeu? Parece que tudo vai se encaixando. Se eliminarmos um membro do comunismo, da esquerda no Brasil,
né, e conseguimos transformar esse membro num herói, num exemplo, quem sabe possamos intensificar a campanha em prol do esquerdismo, em prol do desarmamento, em prol da suposta paz, e em detrimento daquele candidato que está tentando promover o armamento, né, que está tentando promover uma intolerância com as vítimas, com as verdadeiras vítimas da sociedade, que são os bandidos, entendeu? Tudo é possível. Além do mais, eu não tenho dúvida que logo vai sair verba para se realizar um filme, um longa-metragem com a biografia de Marielle Franco. Mas eu duvido que saia dinheiro público para se realizar um longa-metragem documentando a vida de Jair Bolsonaro ou de qualquer outro grande patriota brasileiro, seja Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, né? Lima Barreto, enfim. Então é claro que existe toda um poder maior à força da esquerda, né, aqui no Brasil, em diversos meios. E é claro que, dado a índole, para quem estuda um pouquinho a história do comunismo, sabe que, dada a índole dessa gente, né, das pessoas que se tornam comunistas de carteirinha, eles são capazes de tudo para ganhar terreno, para chegar a alcançar os seus fins últimos, né? Então, é óbvio ali que Marielle Franco tenha, vamos dizer assim, é muito mais provável que ela tenha sido vítima das suas próprias, do seu próprio envolvimento com a esquerda e com um ideal espúrio, né, de tentar se pacificar, né, situações que não são possíveis se pacificar, mas tudo isso sempre movida pelos ideais da esquerda. E no caso do Bolsonaro, bom, quem atacou o Bolsonaro foi um membro do partido de esquerda, e não uma pessoa que simplesmente, vamos dizer, antipatizou de maneira mórbida com a sua suposta incitação à violência e decidiu reagir, né? Adélio, bispo de Oliveira, está muito bem amparado por pela justiça, inclusive, e por bons advogados, e o seu histórico é de uma lealdade aos princípios de esquerda muito intenso. Portanto, fica claro que a violência maior parte da esquerda e não da direita. Há violência também, né, na direita. Só que a violência pregada na direita, ela está voltada para o quê? Para aquele que é o inimigo, para aquele que quer destruir o lar, aquele que quer invadir as casas, que quer acabar com a propriedade, que quer tirar o que é dos outros. Ao passo que na ala esquerda, né, qualquer pessoa que se opõe aos princípios da esquerda se torna um inimigo dela. E na visão da esquerda se torna um perigo para a sociedade, que só a esquerda sabe, vamos dizer assim, vislumbrar com bastante lucidez. Então é claro que, né, na verdade, vamos dizer assim, a esquerda, o comunismo, o socialismo não passam de doenças espirituais.